Olá, sou a professora Gabriela, estou aqui mais uma vez para a nossa aula de língua portuguesa pelo Sistema de Ensino Uniavan. Nosso conteúdo desta aula é poesia. Começamos observando as imagens que estão nas páginas 30 e 31, sobre casa, sobre lar. O que para você é o conceito de casa? Casa é a mesma coisa que lar? Vamos estudar um pouquinho sobre isso no texto que vem na página seguinte. Na página 32, nós temos uma leitura, a leitura de um poema que tem como conteúdo a casa. Façam essa leitura, então, observando a escrita, o formato do texto e o conteúdo. Em seguida, respondam as questões que são de interpretação desse texto e iniciam nas próximas páginas. Seguimos na página 34 com uma explicação sobre o gênero que você acabou de ler. O gênero que você leu trata-se de uma poesia. A poesia tem como característica a estruturação de versos em harmonia, que vai tratar da beleza, dos sentimentos, das emoções. Junto da poesia, nós temos então o gênero textual poema, que é o formato de texto que vai falar sobre poesia, que vai falar sobre os sentimentos. Mas esse formato de texto tem uma característica específica. Esse formato sempre vai ter os versos e os estrofes. Nós chamamos de versos cada linha de um poema e os estrofes cada conjunto de um poema. Além disso, existem algumas outras características no poema, como a rima, que pode ou não ter, mas é muito comum. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso a seguir. Existem outras características também do poema e uma das mais comuns é o uso de rima. Seguimos na próxima página com a explicação sobre esse conteúdo. Na página 35, então, temos mais uma explicação sobre o poema. O poema costuma utilizar uma função poética, uma linguagem mais poética, que nos permite brincar mais com as palavras, fazer uso de palavras em diferentes contextos, não só seguindo o que diz o dicionário para o seu significado. Quando nós fazemos isso, nós fazemos uso de uma função poética. Além disso, o poema também tem o eu lírico, que é a voz que se pronuncia nesse tipo de texto. Conseguiram compreender? Esse não é um assunto tão novo, né? Vocês já devem ter estudado em outros momentos da vida escolar. Vamos seguir ainda nesta página fazendo a atividade que se pede. Vocês devem se inspirar na leitura anterior e listar coisas que vocês encontram no caminho até a casa de vocês. Seguimos depois na página seguinte. Na página 36 tem a continuação desta atividade. A partir da lista que você fez, você vai criar então o seu poema, o poema sobre a sua casa, seguindo as características de um poema que pode ter rima, que tem versos, que tem estrofes. Coloque a criatividade em jogo. Ainda na página 36, nós temos a leitura de mais um poema, um famoso poema chamado Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Vamos ler atentamente. Após a leitura, sigam os exercícios sobre essa interpretação nas páginas 37 e 38. Seguimos nosso conteúdo na página 39 com as figuras de linguagem. As figuras de linguagem são recursos que utilizamos para dar significados diferentes, trazer belezas e trazer a comunicação de maneira diferenciada com o que queremos dizer. Por isso que são figuras muito utilizadas na escrita de poemas, na escrita poética de um texto. Vamos conhecer agora algumas dessas figuras relacionadas aos sons das palavras. A primeira figura de linguagem é a aliteração. A aliteração é quando nós repetimos uma mesma palavra para ficar repetindo o som dela dentro de um poema. Veja um exemplo ali que aparece na página. A palavra que se repete é nosso, nossas, nossos. Uma palavra com a mesma escrita modifica um pouquinho o seu final, mas que aparece em todos os versos do poema. Outra figura de linguagem é a assonância. A assonância consiste na repetição de sons vocálicos. É algo muito mais sutil, não é a repetição de palavras, mas algumas vogais que aparecem várias vezes em várias palavras dos vários versos que estão no poema. Nesse exemplo ali, vocês podem observar que nós temos a vogal A e a vogal E, que aparecem em quase todas as palavras. Outra figura de palavra é a onomatopeia, que é quando nós escrevemos uma palavra tentando imitar o seu som. Vejam os exemplos que tem ali. Seguimos o nosso conteúdo na página 40, ainda com algumas figuras de linguagem. Outro exemplo é a paronomásia. É quando nós usamos palavras que têm escritas semelhantes, escritas parecidas, mas os seus significados são diferentes. Observem o exemplo que tem ali. E outra figura de linguagem é a rima.
quando nós fazemos jogos vocálicos com as palavras que aparecem no final dos versos, no meio dos versos, que têm uns sons parecidos. E por isso que é muito utilizada no poema. Conseguiram compreender o que são as figuras de linguagem e como elas estão muito presentes na escrita dos poemas? Vocês viram ali vários exemplos que foram retirados do poema Canção do Exílio, por exemplo. Vamos seguir adiante, então, respondendo às atividades sobre esse conteúdo que iniciam nesta página e continuam nas seguintes. Seguimos nossa aula na página 42, ainda falando sobre os poemas, mas agora um formato diferente de poema, chamado haikai. O haikai é de origem japonesa e tem como característica ser um poema que brinca com as palavras, de tom humorístico e extremamente curto e objetivo. Por isso que normalmente esse tipo de poema vai apresentar 16 sílabas sonoras, ou seja, sílabas poéticas, e dividido em 3 versos. Nós contamos as sílabas poéticas até a última sílaba tônica do verso, por isso que nem sempre é o mesmo número de sílabas que tem dividindo todas as palavras do verso. Observe os exemplos que tem ali na página. Além disso, na separação de sílabas poéticas, as consoantes que estão juntas ficam também na mesma sílaba. E quando há 2 vogais átonas, elas também se juntam formando uma única sílaba. Por isso que a separação de sílabas em casos de poemas são diferenciadas em relação ao que nós costumamos aprender ao longo da nossa vida escolar na disciplina de língua portuguesa. Mas aqui o que nos interessa é compreender a existência desse formato de texto, o haikai, e que ele é um texto menor dividido em 3 versos. Ali na página vocês podem ler vários exemplos de haikais. Façam essa leitura. E partindo para as próximas páginas, temos alguns exercícios em relação a esses haikais que você acabou de ler. Seguindo na página 45, temos alguns links para vocês conhecerem um pouco mais sobre esse formato de poema japonês. Também temos a proposta de produção de haikais. A ideia é que vocês selecionem várias palavras que representam coisas que vocês gostem e a partir dessas palavras criem os seus próprios haikais. Vocês serão autores dos seus próprios poemas. Vamos lá? Na página 46, nós temos uma proposta de pesquisa. Recentemente, nós tivemos mudanças no acordo ortográfico da nossa língua brasileira. A proposta é que vocês pesquisem sobre essas mudanças em relação à acentuação e preencham os exercícios, as questões que estão nas próximas páginas em relação a isso. E por fim, na página 50, vocês vão resolver as questões do banco de dados para relembrar tudo o que vimos neste vídeo. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Tchau!